Bom dia, bom dia, bom dia, linda! Cidade linda e maravilhosa, essa Londrina que recebe tanta gente interessante, importante. A cada final de semana a gente se reúne aqui para conversarmos a respeito de uma cidade pujante. Estamos quase completando 90 anos dessa cidade linda e maravilhosa, que também tem suas mazelas, tem os nossos problemas, mas aí eu recorro às citações dos meus amigos que dizem assim, mas Marcão, Paris, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as cidades do mundo também padecem das suas necessidades, dos seus problemas, mas o mais forte de tudo isso são as pessoas que, primeiro, tentam resolvê-los. Segundo, que identificam e falam esses problemas. E terceiro, as pessoas que gostam de divulgar todas essas coisas. Aqui, na 91,7, na Paiquerê, a gente gosta, nesse horário tão nobre, tão especial, a gente gosta de relatar, retratar uma cidade que tem os seus problemas, tem as suas mazelas, mas principalmente recebe pessoas que têm condições de mostrarem o quanto é que no Brasil inteirinho os problemas existem, mas a gente precisa discutir a respeito deles. Normalmente a gente não discute, normalmente a gente se cala, mas eu tenho no dia de hoje, nessa manhã, pessoas que têm uma experiência nacional, internacional, pessoas que estão aqui em Londrina, vieram aqui para um grande evento, com também essa percepção de que o que um grande evento faz na cidade de Londrina quando ele vem para cá? Né? Um grande evento retrata a nossa cidade. Um grande evento atrai pessoas para a nossa cidade. Um grande evento é um grande espelho de uma cidade. Quando eu comecei a fazer televisão, quando eu comecei a fazer comunicação, eu fui pelo caminho dos eventos. Mas por quê? Porque eu tinha certeza de uma coisa. Nossa cidade tem mazelas, nossa cidade tem problemas, tem muita coisa para resolver. Mas o evento é um grande espelho, uma grande vidraça e um grande retrato do que existe de bom nessa cidade. Por isso que eu estou recebendo de São Paulo, interior de São Paulo, pessoas que conhecem a respeito de grandes eventos, de grandes cidades, e aqui passeando pela cidade de Londrina, eles ficaram assim, embasbacados de uma cidade com apenas 90 anos, a gente impactar mais de 1 milhão de pessoas, e num ramo que é muito importante, o da construção. A gente está falando sobre construção de uma sociedade, construção verdadeiramente com tijolo, com pedras. A construção dessa Londrina passa por grandes empresários. Amigos, eu estou falando a respeito de Cássio Tucunduva. O Cássio é um grande empresário. Hoje ele é presidente da Anamaco. Ele vai nos explicar o que é a Anamaco, uma das associações de materiais de construção, da indústria, do comércio, do varejo, que retrata exatamente o que é construir o Brasil. Pela Anamaco passam os grandes pensadores da construção desse país. Tenho aqui também o Adriano Montanari. O Adriano Montanari, ele é presidente de uma associação, da Acomac Regional Londrina, que também agrega e congrega grandes construtores, engenheiros, arquitetos, empresários, principalmente o homem que fica lá no balcão vendendo material de construção e construindo essa Londrina que a gente tanto ama, não só em Londrina e região. E tenho o prazer de receber o Ivan Romão. O Ivan Romão é um daqueles sujeitos que depois de 25 anos, ele é o prefeito de uma grande feira, chamado FEICOM. Amigos, o que é a FEICOM? A FEICOM é mais ou menos o seguinte, ela é do tamanho de muitas das cidades do Brasil. O Brasil tem 5.565 municípios, se eu não me engano. Eu tenho certeza absoluta que o que ele reúne de gente num evento só, que é a FEICOM, é muito maior do que muitas cidades pelo país. E aí você tem que dar comida, bebida, proteção, segurança, internet, enfim. É o grande prefeito de um grande evento chamado FEICOM, mas ele trabalha na RX. Essa RX está presente em quase 50 países do mundo e faz os maiores e melhores eventos que existem no mundo, é feito pela RX e no Brasil também. Esses senhores estão aqui para a gente falar a respeito do quê? Eventos, cidadania, falar do Brasil positivo e principalmente da construção. Então, respeitando os nossos convidados que vieram de fora, Adriano, é um prazer muito grande, Ivan, recebê-lo aqui na nossa cidade. Que pena que você vai passar por aqui poucas horas. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Para nós é um prazer estarmos aqui. É uma honra poder ter a oportunidade de participar como evento que foi o evento da Acomac aqui de Londrina. E estamos à disposição tentando contribuir o máximo possível aí. O grande prefeito dos grandes eventos, na verdade a FEICOM é gigantesca. Eu não exagero quando falo que a FEICOM é uma das maiores daqui da América do Sul, pelo menos, não é não? Olha, eu diria para você que do hemisfério sul nós somos a maior. Mas a gente não preza só pelo tamanho, a gente preza também muito hoje pela qualidade do evento, porque a gente sabe que a construção civil é um setor importantíssimo, estratégico para o Brasil, gera muito emprego, gera uma economia pujante e a gente
como prestadores de serviço, tenta o máximo possível trabalhar nessa linha de enriquecer esse setor tão estratégico e tão importante para o nosso país. Quando eu falei da RX, que é a empresa que você representa, você está há 25 anos no setor. Há quanto tempo você está no setor de eventos? No setor de eventos há 25 anos. 25 anos. Você é de São Paulo, capital. Eu sou de São Paulo, capital. Desde quando a RX, que é uma marca internacional, adquiriu os direitos de uma empresa brasileira, eu estou dentro dessa joint venture, né, acompanhando todo esse processo, e a gente viu quanto que o setor de serviços, e principalmente no meu caso, o setor de eventos, tem evoluído, né, como prestador de serviço e contribuído para a sociedade como um todo. Vou explicar de uma forma mais leiga. Eu tenho uma grande marca. Exemplo, eu faço uma festa aqui em Londrina chamada Metamorfose. Essa Metamorfose é uma festa fantasia, chegou a reunir 25 mil pessoas, amigo. 25 mil pessoas. O Guinness Book chegou a vir para poder identificar a nossa festa aqui. É como se eu pegasse essa festa e falasse, olha, eu não quero mais tocar essa festa. A RX compraria a minha marca, tocaria a minha marca. Como vocês tocam outros grandes eventos pelo Brasil afora. É mais ou menos isso. É uma empresa que abraça uma grande marca e aí você administra o evento. É um pouco disso também, mas na maioria do nosso portfólio as marcas são próprias nossas. Nós somos provedores, né, de conteúdo, provedores de experiências, provedores desse face-to-face com marcas próprias e também temos parcerias com outras marcas, mas no nosso portfólio a grande maioria dos produtos são marcas próprias nossas que já estavam no Brasil quando a RX chegou aqui e algumas que a gente trouxe de fora também. Uma delas é o Salão do Automóvel? O Salão do Automóvel é uma das nossas marcas, em parceria com a associação que representa esse setor, que é uma característica nossa também, né? Nós somos experts em eventos, nós somos experts em feiras de negócios, né? Mas a gente sempre procura ter parceria com entidades que representem e falem a linguagem desse setor. Como eu disse, nós somos especialistas em eventos. Nós somos especialistas no setor que nós atuamos verticalmente falando. Como, por exemplo, na construção, nós temos uma grande parceria com a Anamaco e com as entidades irmãs da Anamaco. E assim acontece em outros setores. No Salão do Automóvel, por exemplo, nós temos a Anfávia, no setor de autopeças, nós temos o Sindipeças, o Sindirepa, e assim funciona em outros segmentos que a gente atua. São mais de 40 setores da economia no Brasil e mundo afora. Nós hoje temos 36 mil empregados, né, no mundo, nós somos 40 escritórios atuando em mais de 180 países pelo mundo. Uau, que maravilha! São números significativos. É um generalista especialista. A gente costuma dizer que a gente vai trocando de chapéu conforme vai tocando, né? Toda semana tem alguma coisa diferente. Toda semana tem uma Tem que coisa aprender diferente. sobre o setor. Tem que aprender sobre o setor, você acaba absorvendo algumas características do setor. Você tem uma ideia, tem semana que nós fazemos evento para construção pesada e tem semana que nós fazemos evento para crianças, como foi recentemente a Bienal do Livro. E a gente se adapta a esse público, se adapta às necessidades específicas de cada setor. E eu vou voltar nesse assunto porque quando você monta o evento, a responsabilidade é tão gigantesca que entra uma pessoa que ela corre e entra uma pessoa que não corre. Entra uma pessoa que enxerga e entra uma pessoa que não enxerga. E aí essa concepção de ser um grande prefeito é uma grande responsabilidade. E sobre o setor de material de construção, Cássio Tucunduva, meu amigo, você é um especialista como empresário há muitos anos no material de construção, não é? Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, queridos ouvintes, companheiros aqui da mesa. Sim, veja, eu estou no setor há 32 anos que a nossa loja existe, né? Eu tinha uma sociedade durante um tempo também, o total são 33 anos, então, de experiência, né? Estamos aí na nossa Anamaco para um biênio de 2024/2025, né? E é exigido que seja um lojista de material de construção justamente para ter a sensibilidade, o entendimento do que é o setor. O que é Anamaco? O que significa a palavra Anamaco que ela representa no Brasil no material de construção? Perfeito. Eu vou procurar, então, já que essa pergunta, falar um pouquinho do histórico, porque é interessante para os ouvintes e principalmente aqueles lojistas de material de construção entenderem a Anamaco e como eles podem também fazer parte da Anamaco. Tá? A Anamaco é a Associação Nacional de Material de Construção. Compõe-se de quê? De algo em torno de 34 associações de comerciantes de materiais de construção que são regionais.
Então, nós temos aqui a nossa regional Londrina, que é a Comac Londrina, né? A Anamaco congrega, então, todo o desejo, as necessidades, aquilo que é necessário realmente para que o lojista possa desempenhar melhor o seu papel. Então, é essa Associação Nacional de Material de Construção. A primeira associação criada foi em Campinas, uma Comac, criada em 4 de agosto de 1964, logo, esse ano já fez 60 anos, cujo fundador, inclusive, é vivo até hoje, o senhor José Olavo Nogueira, e a nossa Anamaco, a Associação Nacional, tem 20 anos a menos, tem 40 anos, que faz este ano também. 40 anos, tá? Então, isso é o que é a Anamaco. Ela representa os anseios, mas em um país que cada vez mais apresenta novidades. Hoje a indústria cada vez mais ela se aproxima do lojista, não é? Então, em defesa da classe também sai a Anamaco. A Anamaco também procura estar junto com o poder político para poder fazer defesa, não é isso? Marcão, você realmente analisou de uma forma correta. As Acomacs regionais, elas procuram realmente trabalhar aquilo que de melhor possa fazer numa esfera municipal, numa esfera estadual. A Anamaco, numa esfera nacional e também estadual, procura ver como pode ajudar, né? São 159 mil lojas em todo o país. Quase 160 mil? Quase 160 mil lojas, e realmente na época da pandemia foi onde mais cresceu esta quantidade de lojas, né? Passamos por um momento agora que não está realmente muito forte o movimento das lojas. Por quê? Na época da pandemia, nós tivemos um movimento muito sólido, muito sustentado, mas foi durante um tempo que durou essa sustentação toda, né? Sustentado com base no quê? Naquilo que desejava o morador de uma residência. Ter uma residência melhor, manutenida, pintada, ou até um imóvel com um quarto a mais, um dormitório a mais, um escritório, etc. Então, houve realmente, durante o período de pandemia e até um pouquinho mais de tempo, 2 anos e meio, uma expansão muito forte. E, logicamente, depois de uma expansão muito forte, já houve o consumo. Então, depois há um pequeno decréscimo, né? Contamos aí, sim, com um fator que não é lá muito positivo, que é o fator da taxa Selic, que esse mês, inclusive, houve um aumento de 0,25%. Se a taxa Selic ela se mantém mais baixa, ela facilita o financiamento habitacional. Então, isso aí realmente houve um movimento contrário, né? Mas esperamos que haja realmente algo que venha a ser um movimento que não se sustente em termos aí de uma baixa de vendas. Já experimentamos a autoconstrução voltando e um aumento realmente significativo de obras, porém precisamos ainda de muito mais. Muito bem. Adriano, presidente da Comac Regional Londrina, amigo mercado de materiais de construção em Londrina, tem se mostrado resiliente e dinâmico, né? Nós temos uma cidade que cresce, uma cidade que parece que todo quarteirão tem uma obra, tem tapume para tudo quanto é lado. Isso representa verdadeiramente o crescimento? Ou essas obras estão paradas, o mercado está estagnado, temos uma boa visualização do que pode acontecer por ano que vem, sem nós nos esquecermos que nós estamos num ano político. Isso impacta de alguma forma, Adriano? Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, Marcão. Bom dia aos ouvintes. Muito gostoso falar desse tema construção, né? Estamos aqui a oportunidade de estar com o Cássio, nosso presidente da Associação Nacional de Material de Construção, também com o Ivan aqui, que é o representante aqui da FEICOM, que é a maior feira da América Latina do setor de material de construção. Quando nós falamos em construção, nós sempre enxergamos que a inovação está sempre junto com a construção. Então, é um setor que nós, do Maticom, precisamos acompanhar sempre a evolução do mercado de material de construção. Nós percebemos aqui Londrina, Marcão, uma cidade considerada vertical. Nós podemos dizer que ela é a terceira cidade mais vertical da América Latina por metro quadrado, né? Então tem muita construção de prédios, né? E isso acaba muitas vezes não passando pelo varejo,
né? Por quê? Porque construção de prédio é feita através de construtoras, né? E nós ficamos mais com o mercado varejista, com a pequena e média construção e a reforma. E aquilo que o Cássio falou com relação à taxa de juros, quando há financiamento de casas, isso aí acaba prejudicando um pouco, porque o investidor que faz a casa para vender não consegue encontrar o consumidor para comprar essa casa, que é esse construtor que acaba consumindo dentro de uma loja de material de construção. Né? Então, isso é um tema que a gente discute muito dentro do segmento. Se nós analisarmos, por exemplo, o Paraná é um dos estados do Brasil que mais consome material de construção, mas muitas vezes não passam pelas lojas de materiais de construção. Então, a gente está buscando saber essa mudança de mercado que vem acontecendo. Então, um tema que a gente já verificou e detectou é a dificuldade da mão de obra hoje das pessoas construírem. Então, muitas vezes a pessoa quer construir, quer reformar, mas não tem a mão de obra para fazer esse trabalho. Poderíamos ter 3 construções, 3 mãos de obras fazendo 3 construções. Então, muitas vezes a gente tem uma construção fazendo porque não tem, poderia ter mais 2, mas não tem porque não tem a mão de obra. Então, nós do Maticom, através da Acomac, a gente faz um trabalho de trazer principalmente os jovens para o setor de material de construção, principalmente para a construção. Porque se você pegar lá da década de 70, que houve uma mudança na questão da agricultura, que muitas pessoas saíram do sítio, da fazenda, da propriedade rural e vieram para a cidade, muitos deles viraram pedreiros, os profissionais qualificados que construíram Londrina, construíram o Paraná. Né? E eles conseguiram transferir isso para os filhos, mas os filhos não conseguem hoje transferir para os netos. Os netos acabam indo para outra atividade de trabalho. Então é importante o quê? Uma parceria forte com a indústria, uma parceria forte com a tecnologia para inovar, para fazer com que esse jovem que gosta dessa inovação, dessa tecnologia, possa vir para o mercado de trabalho de novo e fazer com que o material, o consumo, a venda do material de construção, aquele que quer construir, que quer conquistar o seu sonho de ter uma casa melhor, de reformar, de construir, possa voltar numa normalidade a construção. Então, a gente percebe a importância que nós temos que fazer com a valorização desse profissional na questão da mão de obra. O Ivan, o Adriano comentou a respeito de tecnologia. Eu queria até complementar o que o Adriano falou. Tecnologia, porque Exatamente. às vezes a gente vai no Beabá, naquela coisa mais antiga, cara, a tecnologia está aí, gente. Atenção, tecnologia está aí. E ela não é para agir contra, pelo contrário, ela é para criar facilidades e ajudar no dia a dia. E a gente percebe isso, e como fazedor de evento que somos, né? Nós temos essa obrigação de estar sempre alinhado com as novas tecnologias, porque somos a vitrine principal que mostra isso, né? Então, trazer esse público, essa nova audiência também para o mercado da construção, mostrando as tecnologias, também é um trabalho social que a feira, que os eventos devem prestar, né? Porque a gente entende que essa questão de o neto não quer ser mais o pedreiro, a gente entende que isso também acontece em outros segmentos e um dos nossos papéis, dentre vários que a gente tem, mostrar que as tecnologias estão vindo aí para atender essa mão de obra, para trazer esse profissional muito mais qualificado do que ele foi no passado, com um serviço aprimorado e que todo mundo possa ganhar dinheiro com isso. Então, esse é um dos papéis das feiras de negócio. Trazer essa tecnologia, ser a grande vitrine dessas novas tecnologias e trazer essa nova audiência para os mercados que a gente atua. E você comentou uma grande verdade. Adriano, é mais ou menos assim. Se o neto ele não se atraiu a bater massa, tem lá uma tecnologia que ele consegue colocar naquele equipamento que aperta um botão, vai bater massa sozinho. Se de repente ele falar, mas eu tenho que medir uma parede inteira para pintar. Eu não quero ser pintor igual meu avô, nem igual meu pai. Mas, amigão, hoje em dia, quem mede a parede é o celular. Quem vai fazer a pintura tem equipamento que até pinta a parede sozinha. Então, eu acho que para atrair o jovem que gosta tanto, porque o jovem já é touch, ele é touch.
não é verdade? Ele já é digital. Então, pegar um jovem para fazer um trabalho braçal é uma dificuldade maior, ao passo que se o material de construção pegar a alta tecnologia que é demonstrada nos eventos, porque quando eu vou, na última FEICOM que eu fui, eu fiquei maravilhado que cada stand é uma cidade, né? Cada stand é um parque de diversão, né? Ele atrai pelo brilho, pelos vídeos, atrai pelas pessoas, pela comida, pela bebida. Quando você entra no stand, você fala, rapaz, alta tecnologia de identificação de pessoas, tecnologia da internet, tecnologia das coisas. É nesse momento que o nosso olhar tem que ser um pouco mais aprimorado. Trazer essa tecnologia para o mercado de trabalho, para atrair o jovem para dizer, você foi numa feira como essa? Para você ver o quanto é valorizado hoje em dia o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o gesseiro, porque as tecnologias estão presentes. Ivan, eu passei na feira do ano passado e a gente viu o quanto... Adriano, você estava lá. Tucunduva, você estava lá. Você pode ver que é uma feira que é um grande expositor de tudo isso. Normalmente vai empresário. Se abrisse um pouco também para essa galera mais jovem, para ele ser valorizado. Tanto é que tem um grupo que foi contratado por uma grande marca, que eles eram pedreiro, fazendo barulho, fazendo bagunça. E que é uma linguagem que a molecada, vamos dizer assim, a molecada entende gosta, melhor, não né? é? Você viu aquilo? Eu não sei se foi, posso até citar a marca, não sei se foi a Quartzolite que contratou, não sei quem que foi. Eram 5, 6 pedreiros que fazem barulho de saxofone. Eles são famosos, Eles são famosos, não é? Com reco-reco, com batuque em tambores e tal. Rapaz, e ficou aquilo uma coisa interessante. O que aconteceu? A maioria das obras, cara, os caras fazem isso e brincam. A maioria das obras brincam. É porque o trabalho braçal desse pessoal sempre foi relegado a um segundo plano. Se trazê-los para a tecnologia, porque as obras hoje são mais limpas, as obras são mais seguras. Mais sustentáveis. São mais sustentáveis, não é? Você não acha que esse é um caminho da gente atrair, hein, Tucunduva? Atrair o jovem também com a tecnologia? Porque o material de construção não parou no tempo. Não, o que a gente logicamente vê não é uma previsão, viu, Marcão? É uma constatação que se faz, é que cada vez mais haverá uma mão de obra especializada e com isso então vai ser mais valorizada em termos de pagamento, de recebimento de valores, né, por isso aí. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir lá visitar minha cunhada, então verifiquei algumas obras, é tudo drywall. O que é o drywall? São placas, né, de gesso, pode ser cimentícias também. Para sustentar essas placas vai toda uma guarnição feita com estruturas de alumínio, né, colunas, etc., de pequeno porte, ou pode ser de porte maior, e são afixadas, e depois é feito todo um trabalho para você equalizar toda aquela superfície, seja com gesso ou qualquer outro material aplicado, instalado já previamente lá toda a elétrica, hidráulica, etc. Então, veja, com isso aí, o que vai ocorrer? Essa mão de obra que assentava um tijolo, fazia um reboco, etc., ela tende a diminuir ou até desaparecer. Essa mão de obra nova será mais valorizada, que ele vai ser um técnico. E veja bem que interessante que eu vou falar. Mas então aquela mão de obra que vai desaparecer, devido a essa outra que vai surgir, ela vai ser então, vai ganhar menos, vai ser menos valorizada, talvez num primeiro momento. Mas sempre haverá um segundo momento que vai ter gente que vai falar assim, eu quero aquilo lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estive há pouco lá, moro lá em Campinas, numa cidade lá do interior, bem pequena cidade, bem antiga, lá seus 200 anos, e um restaurante no meio lá em que nós fomos, né? E a parede um pouco descascada para aparecer por detrás de um vidro colocado, né? Como ela foi feita? Ela foi feita com taipa. Como que era a taipa? Era terra, era capim, etc., que era misturado e outras coisas para dar uma liga. Uma madeira de um lado do outro e ia construindo e fazia aquela parede. Hoje, a pessoa que faz um serviço com taipa é altamente valorizado. Por quê? Porque acabou aquele tipo de mão de obra. Então, a grosso modo, digamos assim, haverá uma tendência de mudança. Na quarta-feira que vem, vai haver inclusive em São Paulo uma feira, procurarei estar presente sim, é uma feira em que vai tratar da industrialização da construção. Logicamente, a industrialização da construção não cabe para uma casa de pequeno porte.
Ela cabe para uma quantidade de casas. Como eu passei aqui em Londrina e vi uma construção fazendo lá andares como? Forma, concreto dentro. Normal. Grandes construtoras hoje o fazem dessa forma, nem usam mais blocos. Vai levantando aquilo, ok, fez a laje. O outro andar de cima e vai tocando. Como o Adriano falou, nós somos muito importantes para aquele que quer construir a sua casa. Então ele quer fazer lá, contratar um arquiteto, um engenheiro, ele quer uma construção própria dele, com a cara dele, do jeito dele. Agora, a tecnologia para a construção vai mudar? Deve mudar e mudar e muito. E nós, de material de construção, estamos realmente nos aperfeiçoando muito. Através da Comac, aqui da cidade de Londrina, a nossa feira que tivemos rodada de negócio trouxe isso. Nós observamos, nós tivemos, você também, novas tecnologias surgindo. Né? A FEICOM, da mesma forma. Ela mostra tecnologias dentro das indústrias que estão lá, seja quais forem, elas vão mudando. Exemplo, tubos e conexões, como é que era, como é até hoje? No passado, um tubo galvanizado, de metal. O que começou a acontecer? Surgiu de plástico, muito mais barato. No princípio, desacreditado, depois viram, poxa, é uma coisa que funciona. Eu imagino naquela época alguém falou assim, não vai mais usar tubo de ferro. Onde já se viu? Põe um plástico. Os primeiros eram loucos, né? Falaram, mas esse produto de plástico vai corroer, o tempo vai consumir, né? A minha construção vai ruir. Foi rejeitado. Foi rejeitado, não foi? No início você tem experiência? Foi rejeitado. Não existia nem a conexão, para você ter uma ideia, de plástico. Fazia-se a conexão plástico com metal. Meu Deus. Era terrível, dava vazamentos, etc. Hoje não, né? Já tem a linha completa. Mas agora existe o PEX. O PEX o que é? A mangueira. Uma mangueira, tipo essa mangueira que mora, mas logicamente especializada para isso, em que você passa todo o encanamento, fazendo curvas, etc., sem precisar nem de conexão. E existe a linha PEX agora para gás. Ah, não, tem que passar tudo em cobre. Não precisa mais. Agora existe o PEX, é uma mangueira, toda ela em camadas, né, toda feita de acordo com normas, que faz esse tipo de trabalho. Então, sim, a tecnologia está chegando? Está chegando, sem dúvida, dia a dia. E nós, lojas de material de construção, tratamos aqueles que querem construir, principalmente, a sua casa ao seu estilo, né? Ao seu gosto, realmente. Né? Uma casa personalizada. É por isso que nós estamos lá também. Cada vez mais personalizada. Uma informação, nós como organizadores de feira em diversos países, e aqui eu vou fazer uma defesa da indústria nacional, a nossa indústria da construção não deve nada em tecnologia para as indústrias de fora, tá? Os equipamentos, os produtos fornecidos pela indústria brasileira, que estão em exposição na FEICOM, por exemplo, são de alta tecnologia, são de primeira linha e de primeiro mundo. Nós estamos muito atualizados com essa questão de tecnologia utilizada no setor da construção. A gente tem uma síndrome, né, de ser terceiro mundo. A gente tem um pouquinho disso. Você vai em grandes feiras. Eu gostei muito no bate-papo dessa semana que a gente conversou, que você disse o seguinte, tem muitas feiras fora do país, elas não têm essa qualidade que a gente monta nas nossas feiras aqui. Às vezes é uma cortininha lá, um drywall qualquer, e a gente faz grandes eventos. E verdadeiramente você tem razão. Eu frequento também grandes eventos pelo mundo e a gente percebe que às vezes parece que a gente tem um pouquinho de vergonha das nossas coisas, mas nós temos grandes indústrias nacionais com produtos maravilhosos que são exportados para o mundo inteiro. Com certeza. Com certeza a gente não deve nada para o pessoal de fora. A gente sabe que a indústria brasileira, né, costuma-se dizer, né, o Brasil não é para amadores e não é mesmo, né? Mas o empresário brasileiro está de parabéns nesse aspecto, porque a gente, como vitrine dessa indústria, percebe o quanto nós somos relevantes, o quanto a gente tem avançado nessas tecnologias. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial, batendo papo aqui com Cássio Tucunduva, Adriano Montanari e Ivan Romão, a respeito do quê? Construção, boas ideias, inovações e uma cidade como Londrina que recebe esses senhores que retratam cada vez mais o que acontece no mundo, um retrato para o Brasil e um retrato para Londrina. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com Cássio Tucunduva, Adriano Montanari e Ivan Romão. O Tucunduva vem do quê? É italiano? Tucunduva é um nome, a princípio,
que eu conheço, né, de origem indígena, é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, fronteira já com a Argentina, perto de Santa Rosa, em que essa família Tucunduva originou-se lá, daquele local, né? Aí vem algumas histórias, porque eu tenho o nome do meio, chama Schiavo, então esse nome Schiavo, lá na Itália, tem uma origem, Sim. quando começou, etc. Então, no Brasil, esse censo nunca, naquela época, não era muito bem feito, então não sabemos, né? Alguns falam que sim, nós teríamos, né, indígenas no meio e tal, que ótimo. Outros falam, não, era uma família portuguesa, e Pedro II, Dom Pedro II, ele procurava a brasilidade. E algumas famílias, inclusive talvez essa por algum fator, né, mudou de nome. Nós vamos nos chamar Tucunduva, né, para abrasileirar, enfim, né? Então Pedro II, né, a coroa portuguesa tinha muito isso, né? Realmente foi um bom imperador. Depois, o do meio, qual que é Cássio? Qual que é o nome do meio? Schiavo. Então ele tirou Schiavo e meteu um Tucunduva, não sei. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Pedro? Ah, grande Pedrinho. Exatamente. Fez isso com a sua família, tirou Schiavo e meteu Tucunduva. Ficou bom do mesmo jeito, você vai bem no Rio Grande do Sul, na aldeia sul, e vai bem na Itália também. Na Itália também. Ah, muito bem. Amigo, vou continuar com você. Reforma tributária. Qual será o impacto para as lojas e consumidores? Reforma tributária é um assunto que a gente amaceta o dedo de tanto falar, e eu quero saber se verdadeiramente ela vai acontecer. É uma boa pergunta que você fez até, e realmente aí vem eu falando agora com lojistas de material de construção. Tá? A importância realmente de associar-se, o porquê participar, né? Um deles tem a ver com esse assunto, a reforma tributária e a luta de toda a Associação Nacional para isso. O que é a Associação Nacional de Material de Construção? Falando de uma forma organizacional, é uma associação que primeiro tem lá no topo os lojistas, né? Eles estão lá no topo da pirâmide, né? Abaixo vem as associações, as ACOMACs, por último a ANAMACO. E lá embaixo estou eu como coordenador que leva o nome de presidente externamente. E um dos assuntos tratados, um assunto, vamos colocar o perto, o médio, o longo, depende do ponto de vista, né? Vou colocar como longo, um assunto longo a princípio, 7 anos, me perdoe a falha, em alguns meses para entrar totalmente, é a reforma tributária, né? Nós temos assuntos aí a curto prazo, que nós estamos aí verificando. São convênios com empresas de caminhões, são convênios com empresas de máquina de cartão, chamada adquirência, né? E vários outros assuntos aí, né, que a gente vê a um curto prazo. A médio temos outro e temos esse que é a longo prazo. Longo prazo, porém, em 2026, ela inicia com uma mescla de tributos. Já começa a entrar um pouco de tributos, uns 20% do que for tratado na reforma tributária, e o restante em tributos comuns. Como vai ser feito isso? Não me pergunte, nem sei se o pessoal lá sabe como vai fazer, mas vai ser feito. A ANAMACO, os lojistas, né, todos nós lojistas de materiais de construção, temos agora que lutar para realmente o governo entender que é importante que haja uma desoneração na alíquota de venda do imposto que recairá sobre o produto produzido. Qual é o imposto que estão falando que vai recair? Chamado IVA. A princípio já estão falando em 28%. Então assim, ó, o cliente compra lá uma mercadoria de R$100, quando passar no caixa ele vai pagar, como nos Estados Unidos e em outros países aí, 128. Tá? 128. É isso. Ora, olhando isso, algumas entidades de classe, então, viram e falaram, poxa, mas aí vai ter problema para o nosso consumidor. Um desses setores foi o setor supermercadista, que conseguiu aprovar a cesta básica de alimentos, com desoneração para essa cesta.
E aos 48 minutos do segundo tempo, eles conseguiram aprovar a proteína animal, que estava ficando de fora, a carne. Tá? E, logicamente, a luta continua, porque isso aí tem que ainda se sustentar. Aonde está agora a reforma que passou primeiro pela Câmara de Deputados? Está no Senado Federal. Depois voltará à Câmara de Deputados e depois para a sanção presidencial, onde, logicamente, a presidência da República vai olhar aqui a quem? Os técnicos. Né? O Ministério da Economia, que vai falar, olha, é melhor cortar aqui e deixar aqui. Ok? Nós, então, nessa luta agora, no Senado, porque na Câmara de Deputados, realmente não conseguimos com que passasse os nossos produtos com desoneração. Já no Senado Federal, houve uma sensibilização maior e, através do senador Hamilton Mourão, conseguimos implantar a nossa emenda de número 388, batizada até pelo próprio senador Hamilton Mourão de emenda da casa própria. Esta emenda agora, ela carece de um trabalho, de uma reforma nela, primeiramente, em alguns pontos que nós vimos, né? E estamos falando com outras entidades a respeito disso. E após ter esse conserto nesse texto aí ela carece da gente ir a todos os senadores, e por isso é importante, por exemplo, aqui do Paraná, o pessoal do Paraná ir a seus senadores, apresentar a emenda e falar, senador, vote para essa emenda. Tivemos a oportunidade, há 2 semanas atrás, de participar, lá no Senado Federal, de uma audiência pública em que eu consegui expor sobre a emenda da casa própria. O que eu falei? Eu falei o seguinte, olha, nós estamos falando aqui de déficit habitacional. Eu estou falando aqui de casa própria, como o próprio nome da emenda fala. Eu estou falando aqui, não estou falando de apartamentos como tem aqui em Londrina, de 5 milhões e meio. Lá em Curitiba, que eu tive semana passada, de 16 milhões. Eu estou falando da pessoa que chega na minha loja, encosta o bico no balcão no final de semana, do Adriano, eu compro 4 sacos de cimento. Eu estou falando disso. Tá? Estou falando daquele também que quer construir a sua casa do seu jeito. Mas principalmente agora eu estou falando de déficit habitacional. Hoje, em 6 milhões e poucos. 6 milhões e poucas residências. Então, nós precisamos agir para que isso realmente não aumente. Ao contrário, diminua. Tá? Nós estamos falando em uma parcela no imóvel, exemplo, um apartamento menor. Uma parcela de 2.000 cair para 1.750. A pessoa economizar 250 reais. Isso é dinheiro, pessoal. Isso é dinheiro. A pessoa pode comprar comida para a casa dele. Tá? E nisso nós apresentamos, então, aqueles itens principais que já agora eles têm uma tributação diferenciada e menor. Que itens são esses? Esses. É um cimento, uma pedra, um tijolo, um vergalhão, que é o ferro de construção, que é uma fiação elétrica, que são tubos e conexões para passar água, uma caixa d'água. É isso que eu estou falando. Não adianta falar só tijolo, cimento e tal. A pessoa não entra ali sem reboco na parede e tal. Eu estou falando de uma moradia com decência. Tá? E nisso é importante, companheiros, lojistas, vocês se associarem, unirem-se à sua Calmac, entenderem, porque é um assunto que está sendo debatido semanalmente, e verem como pode se aproximar de seus políticos, seu vereador, do seu prefeito na tua cidade, seu deputado estadual, federal, senador, você levar a ele, apoie a emenda da casa própria, mas para isso tem que haver entendimento, por isso que tem que haver também a associação. Porque veja bem, Marcão e companheiros aqui, companheiros ouvintes também, tanto do setor como não do setor, e que hoje luta por sua casa própria, e quantos são? Se nós se passar o material de construção da forma que está, a cada R$10 vai se recolher R$2,80, 28%. Então a mercadoria de R$10 custa R$12,80. Um saco de cimento aproximadamente custa lá 20, sem impostos. E daí tem um monte de impostos, né? E o lucro. Um saco de cimento que a gente paga, digamos hoje lá,
uns 24, sei lá, 23, 22, 20. Bom, vai nos custar quanto? O dobro desse 12,80, né? 25,60. Legal. Se nós conseguirmos um decréscimo, uma desoneração, exemplo, de 60%, quanto vai cair? A cada R$10,40, qual seja uma economia que vai ter, 1,70, me perdoe, uma economia de R$3,40 por saco de cimento. Os 4 sacos que eu contei a historinha aí, vai custar menos aí 13, 14 reais. Isso é dinheiro, ele pode comprar mais um saco, ou quase isso, inteirando um pouquinho mais de dinheiro. Então nós estamos falando realmente em economia para o consumidor, tá? Em cima de um produto que não é supérfluo, que é um produto realmente a casa própria, gente. O vestir não é tão caro assim no ano. A comida, ela não custa sei lá, para quem pode pagar 2 mil por mês, ela vai custar menos num financiamento habitacional. Eu estou falando do financiamento habitacional de 30 anos a 2 pau por mês, isso dando entrada já do FGTS, juntando dele, da mulher, de sei lá mais quem. Entenderam? Então é importante lutarmos por essa desoneração. Então, muito boa a sua pergunta, Marcão. E para todos fica essa mensagem, companheiros lojistas, né? A importância do associativismo, e o associativismo passa aqui na região pela Acomac. Você pode acessar na internet. A Acomac Londrina, perguntem lá como se associar. E a luta de cada um com o seu político para ser aprovado isso. O Adriano estava comentando comigo a respeito do ticket médio que encosta no balcão hoje, né, Adriano? Para comida é um tipo de ticket, para roupa, para calçado, do material de construção é muito pouco, né? Não é verdade? A maioria das pessoas que fazem compra é uma compra muito pequena da reforma da casa, né? Esses dias eu estava acompanhando um professor na área do setor de material de construção, e ele estava falando sobre classe A, B e C, né? E eu escutava ele falar que uma média de reforma, por exemplo, da classe A, ele gasta entre material e mão de obra R$33 mil. Da classe B sai R$20 mil e da classe C R$12 mil. Então você vê o que o Cássio falou, se isso de fato acontecer nessa reforma tributária, esse impacto principalmente para a classe C, que é aquele que é o problema do déficit habitacional, né? O quanto isso vai impactar nas pessoas que querem construir a sua casa, que querem reformar e ampliar, né? Então é um tema muito importante. Queria aqui parabenizar a Anamaco, que está à frente disso aí. O Cássio tem ido a Brasília conversar com os senadores, né, com as lideranças de Brasília. Então a gente vê a importância, né, do lojista apoiar essa causa em prol ao consumidor, né? As pessoas que querem conquistar o seu sonho, que é a casa própria. E tudo isso resume a grande vitrine Feicom, não é? Tudo isso é palco para a Feicom atuar. Palco para a Feicom atuar, não é verdade? Então, por isso que a gente consegue reunir nesse pensamento o quanto é que a movimentação política, não é verdade? O Adriano esteve na frente parlamentar aqui no estado do Paraná também recentemente, né, Adriana? Falei, Adriano, onde você está indo? Estou indo para Curitiba, nós vamos lá e tal. Para quê? Para a defesa disso tudo, a defesa do empresário, tudo bem, mas lá na ponta tem o consumidor final. Na verdade, a casa própria é o que você comentou. A gente tem algumas obrigações sociais, outras estéticas, mas a casa própria ainda é um grande déficit no Brasil. É que, na realidade, né, a venda é uma consequência de tudo isso aí, né? Então, nós como lojistas que buscam uma representatividade através de entidades, é em defender a classe como um todo, não é defender só o empresário. Nós estamos pensando lá na ponta, no consumidor, na pessoa, né, que possa construir. E aí, claro que isso vai trazer um resultado para as lojas de material de construção, para a indústria e também para as pessoas que constroem. Então é um conjunto, né, de coisas positivas que é essa bandeira, né, que é essa defesa que o segmento faz. Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. O spoiler vai ser o seguinte: o que teremos na próxima Feicom? Sustentabilidade, tecnologia, áreas especiais. Eu cutuquei o Ivan, falei, Ivan,
Por que você então não pega e treina o pessoal antes de entrar num evento como esse? Você falou, quem falou para você que eu não treino? Quem falou para você que eu não preparo esse pessoal? Eu falei, olha só que maravilha. Porque às vezes o cara tem R$1 milhão para montar um stand, ou R$100 mil, R$50 mil, e não sabe como montar. Então, tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, com Cássio Tucunduva, Adriano Montanari e Ivan Roman. Não só a construção, mas a percepção da habitação, do material de construção e grandes eventos que retratam tudo isso no cenário nacional, hoje, aqui em Londrina. Estamos de volta com o podcast Marcão Careca, Cássio Tucunduva, Adriano Montanari e Ivan Roman, para falar sobre construção e a grande construção. O Espelho está num dos maiores eventos das Américas, não é? RX que promove tudo isso. O Ivan com 25 anos. O Ivan, 25 anos, seu primeiro evento, você lembra, não? Lembro. Mentira. Opa. É mesmo? É marcante. Em São Paulo? São Paulo. Um jovem menino... Não tão jovem assim, mas... Já tinha lá seus 14 anos. Mas lembro muito bem, foi em 98. Ah, é? Foi um evento da construção, inclusive. Foi um evento da construção. Onde lá, você lembra? Foi no São Paulo Expo, antigamente se chamava Centro de Exposições Imigrantes. Exatamente. Que era da Secretaria da Agricultura. Foi um evento da MT Expo, da construção. Olha só. É. E daí em diante, assim, vários eventos. Você é um generalista, né? Porque se coloca na sua mão moda vai, evento de moda vai, de cultura vai, de gastronomia vai, infantil vai, o que vier. A minha formação é industrial, né? Eu trabalhei em metalúrgica antes. Então eu tenho sempre um pezinho em chão de fábrica. Tanto é que hoje a gente teve a oportunidade de visitar uma fábrica, eu senti de novo aquele cheirinho mesmo, de chão de fábrica, né? É a minha formação industrial. Eu sou desenhista industrial, né? E professor de matemática também. Que isso? E aí acabei caindo nesse universo de eventos. A gente costuma dizer que quem é picado por esse bichinho não consegue largar mais. E eu estou aqui há 25 anos atuando desta forma. E já fiz eventos de vários segmentos, desde criação de gado de leite, gado de corte, até construção de represa hidrelétrica. Eventos, sempre no setor de eventos. E aí um evento bem montado é um evento que você tem o controle dele 100%, ou você tenta 100% e normalmente você fala assim, olha, alguma coisa aqui eu vou ter que ter improviso. Eu acho que o nome já diz, né? Eventos está sujeito a eventualidades. Né? A gente sempre, né? Por mais que você se prepare, e a gente tem no nosso corpo de colaboradores uma equipe muito profissional, sempre tem alguma coisa que pode dar errado. Então, a gente considera a lei de Murphy um dogma nosso, né? A gente tem que sempre considerar, tudo está dando certo, mas e se der errado? Tem que ter plano B, plano C, plano D, e a gente tem trabalhado muito em cima disso. E aí entram outros fatores nesse contexto, né? A gente fala de economia globalizada, a gente fala de inclusão, a gente fala de sustentabilidade, e tudo isso é diretriz aplicada em todos os nossos eventos, seja aqui no Brasil como no exterior. Então, a gente tem uma cartilha de sustentabilidade que a gente adota para nós e para os nossos clientes, sejam expositores ou visitantes. Me dá alguns exemplos. A gente promove, por exemplo, que o expositor ele tem uma construção cada vez mais sustentável. Os materiais que ele vai colocar. Os materiais que ele vai colocar ali. Nós também procuramos, nas nossas experiências, ser o mais sustentável possível. Nós temos uma cartilha internacional, né? Está aqui a Amandra, que trabalha com a gente lá, ela também atua muito nesse segmento. A gente tem algumas diretrizes a seguir, nível mundial, né? A gente passa isso também para os nossos clientes, expositores. Falamos muito de inclusão, né? As feiras hoje elas têm um modelo de participação diferenciado que respeita as diferenças, né, que respeita as igualdades, que inclui a diversidade nos nossos eventos. É acomodar pessoas, não é verdade? Para que todas elas tenham a mesma experiência, seja ela do eficiente visual, aquela que não anda com perfeição, né? É a adaptação de tudo isso para que aquela experiência seja completa para essas pessoas também. E a gente está falando de um setor aqui, né, que tem muito a ver com isso, né? Construção civil, sustentabilidade, inclusão, acessibilidade, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E a gente procura levar isso em todos os nossos eventos.
Eu percebi que quando você viu o nosso evento, você perguntou, Marcão, se vocês estão com um registro disso tudo, você tem um regulamento, uma rotina, é necessário. Ninguém mais faz, exemplo, eu não sei se as pessoas têm experiência em grandes eventos, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, mas se você tiver um evento, ele impacta milhões na construção. Quando você faz um stand, tem stand que se não tiver arquiteto, não tiver engenheiro, ele não levanta. Ele tem que ter ali uma obra. Aquela ali é uma obra que às vezes custa 3, 4, 5 milhões de reais, tem água, tem geração de energia, tem pessoas nisso tudo, alimentação que entra para um lado, sai o lixo pelo outro. Marcão, então tem todo um controle, né? Não é só uma festa. Nós somos uma equipe de cerca de 150 colaboradores hoje. Durante a FEICOM, de empregos indiretos, a gente gera mais ou menos uns 12 mil. Quantos? 12 mil. Para quantos dias de evento? É bastante. Se você considerar montagem, realização e desmontagem, a gente está falando de 8 dias. Então você vai desde da faxineira, do segurança, do manobrista, do motorista de táxi que vai levar o visitante e o expositor, do hotel que contrata gente extra para atender a demanda, porque a gente recebe nesses 5 dias de realização mais de 100 mil pessoas. Uau! Então isso gera para a economia... Vem muita gente do mundo todo, né? Vem gente do mundo todo. Impressionante, impressionante. Por isso que eu falo, a grandeza do mercado da construção civil no Brasil. Amigo, eu tomei um susto, Amanda, eu tomei um susto quando eu fui na FEICOM, sabe por quê? Eu dei uma volta em torno. A quantidade de caminhão. Amigo, a quantidade de mão de obra e caminhões. Caminhões. Eu falei, gente do céu, se você trabalhasse só com aquela parte, eu vou fazer uma exposição só dos caminhões e equipamentos. Os equipamentos de carregar, descarregar de proteção são gigantescos. A cadeia que a gente movimenta nesse ciclo de eventos, né? Ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente. Imagine que a gente ficou 2 anos, né? Sem poder movimentar essa cadeia. Quanta gente ficou desassistida nesse período, né? Mas graças a Deus a gente percebe que os eventos presenciais, principalmente, né? Eles continuaram a ser muito relevantes. Tanto é que a gente está alcançando resultados hoje superiores ao pré-pandemia. É isso que eu queria. Cara, a sua opinião é muito importante. Amigo, mais do que você imagina. Você é um baita, você e Amanda, vocês são baita profissionais de eventos nacionais. E nós temos grandes produtores de eventos locais, regionais. A pandemia matou todo esse setor durante 2 anos. Ele voltou com força? Muito maior. É mesmo? Cara? Muito maior. Por quê? Porque a gente... Hoje é claro, né? O ser humano é um ser sociável. Por mais que o digital... E não é contra, tá? O digital veio para somar. O digital criou uma série de facilidades em todos os setores, inclusive na construção. O digital veio somar com mais ferramentas, com mais possibilidades de você atingir um maior número de pessoas possíveis, e o presencial se tornou cada vez mais relevante. Mas, em contrapartida, o presencial necessitou se qualificar. Porque hoje, para você tirar um profissional do seu posto de trabalho, ou até mesmo da sua residência, você tem que ser relevante para ele. E aí a gente se tornou cada vez mais profissional, cada vez mais assertivo. Porque a gente precisa se manter relevante para poder levar o cara fisicamente para um evento como esse. Quando ele está dentro da FEICOM, então ele se prepara, né, Amanda? A gente está citando a Amanda aqui, a Amanda nos acompanhando nesse nosso bate-papo, né? Ele precisa comunicar que ele está ali dentro, né? Eu percebo que eu fui comunicado da FEICOM está acontecendo, tipo 6 meses antes. Ó, FEICOM vem vindo aí. Eu falei, gente, que assessoria de imprensa é essa? Top! Então, eu fui sendo impactado durante 6 meses, eu fui sendo impactado 3 meses, aí o convite chegou para mim 1 mês, eu já estava todo organizado. Essas ferramentas de tecnologia fazem até a própria comunicação. É isso que eu estou dizendo para você. O digital e todas essas ferramentas que vieram na verdade, muitas delas já existiam, né? A gente só antecipou. Reuniu tudo a isso. gente antecipou. Eu acho que com a pandemia, se é que pode dizer alguma coisa de positivo nisso, a gente avançou 10 anos nesse processo de digital, né? E essas ferramentas sendo bem aplicadas nos mais diversos segmentos, não é só na questão de eventos, não. Elas só têm a agregar, só têm a somar. E qual é o nosso papel, né? O nosso papel como organizadores é proporcionar a melhor experiência possível. Então, por isso que a gente procura fazer nossos eventos em locais adequados, procura ter a melhor experiência possível a partir do momento que você entra
no pavilhão. A gente procura orientar os nossos expositores a serem o mais assertivo possível, porque a gente sabe que os recursos empregados ali, sejam financeiros ou de mão de obra, são muitos e são caros, e a gente quer que os resultados sejam os mais satisfatórios possíveis, tanto para o expositor quanto para o visitante. E eu percebi que o autoatendimento deu certo, viu, pessoal? Porque assim, se você tem uma feira, um evento jovem, autoatendimento é normal. Ah, eu já fiz isso aqui com QR Code, eu fiz minha inscrição antes. Ali não, você tem uma taxa de idade variável. Você tem jovem, mas você tem muita gente também de uma certa faixa de idade que não entende muito bem. A faixa etária da FECOM é em torno de 40 a 50 anos. 40 e 50. O autoatendimento é super rápido. A fila, você está falando sobre 100 mil pessoas. Você imagina a quantidade de gente ali. Eu não demorei mais do que 5 minutos para entrar. Porque você já chegou preparado. Não é? E é isso que a gente tem que cada vez Crachá, melhor aprimorar. certo. Você se credencia, você chega, você está já credenciado, a leitura é rápida, você entra no pavilhão de forma dinâmica. Claro que a gente não tem também um cenário totalmente lindo e maravilhoso, porque a gente sabe das limitações físicas dos locais de eventos. Isso funciona tanto para o São Paulo Expo, quanto para os outros locais de realização. Até Maracanã, Morumbi, todos nós temos as nossas limitações físicas. O nosso papel como organizador é proporcionar a melhor experiência possível. E aí a gente usa os nossos parceiros, como usamos muito, a Anamaco está sempre conosco aqui, como nós fizemos questão de estar aqui em Londrina para olhar nos olhos dessa nossa audiência, entender as demandas e corrigir aquilo que a gente tem que corrigir para atender de forma melhor todos eles. Está aqui um exemplo. Às vezes você fala assim, mas o cara não vai viajar. Ele a manda para cá. Vieram ver o evento, Adriana. Isso que é legal, não é? Vieram perceber tudo isso. Essa percepção Brasil, o que descarrega São Paulo. Na verdade, descarrega, porque aí você está andando entre os corredores, você fala, cara, eu sei o que esse cara colocou aqui, nesse stand. Ele colocou o dinheiro inteiro da vida dele. Na verdade, às vezes ele vendeu um carro, ele vendeu alguma coisa, eu preciso estar exposto ali. A vida dele foi uma demanda local entre duas indústrias. E qual dos dois vai disputar o mercado para colocar na maior vitrine do Brasil? Na FECOM. E às vezes ele vai ali e coloca todo o dinheirinho dele. E aí você vê quem está atendendo. Pai, mãe, tio, tia, é a família inteira. Não é verdade? Então, tem que ter essa sensibilidade. É Parabéns uma responsabilidade a você. tremenda. Muito grande, não é? Muito grande. Como agora que aconteceu, quarta e quinta-feira, no nosso evento aqui em Londrina. São famílias, não é? Muitas empresas elas estão maduras, adultas o suficiente. Muitas empresas, você percebe lá, tem boneco, tem avatar, tem mascote, toda a comunicação. E tem gente que só tem um cartãozinho na mão. Não é verdade? Até eu acho que até aí essa comunicação vocês ensinam um pouco também, não é? Você falou para mim que tem uma experiência disso tudo, não tem? Tem. Nós temos um acompanhamento a partir do momento que o nosso cliente adere ao nosso evento, né? Ele é acompanhado em todo o processo. Desde as possíveis contratações que ele vai precisar fazer, tudo é sempre orientado nesse sentido. E aí entra também a questão da sustentabilidade, o melhor projeto para você estar lá, as melhores ferramentas. A gente procura passar a mensagem da inclusão nesse processo, então da diversidade nesse processo. Então a gente tem um departamento específico para isso chamado Customer Service, né? Que acompanha toda essa jornada do expositor e, num determinado momento, se vira a chave para acompanhar a jornada do visitante. Já tem data esse ano? 2025, de 8 a 11 de abril, no São Paulo Expo. É mesmo? Fica aqui o meu convite, a sua audiência, todo o pessoal de Londrina. Estamos aqui apoiando a Comac. Parabéns pelo evento que vocês realizaram, sensacional. Fiquei muito surpreendido com a qualidade do evento de vocês e a gente quer aprimorar a nossa parceria para levar mais gente aqui de Londrina para a FECOM em São Paulo em abril de 2025. Nós vamos de excursão para lá, né? Logo uns 10 ônibus, né? Geralmente vão 2, né? Mas a gente pretende levar mais, Marcão. Interessante. Eu acho interessante quanto é emocionante e a experiência das pessoas que saem, porque às vezes a pessoa foi pela primeira vez para São Paulo, meu amigo. A fila de entrada
É uma coisa sensacional de pessoas com a bolsinha. Todo mundo que agarra muita bolsinha na frente é porque alguém chama de olha, cuidado com a violência, hein? A bolsa é logo na frente. Quem fica agarradinho, eu fico identificando assim, eu falo, olha, essa pessoa é a primeira vez que vem para cá. Não que não precise agarrar daquele jeito, né? Mas você percebe a identificação de pessoas com mais experiência técnica, menos experiência, né? Tem pessoas que ficam apaixonadas, levam 150 sacolas. Por falar nisso, a sacola continua sendo o carro-chefe de feira. Nunca vi feira sem sacola, né? Nunca vi tanta sacola. E as pessoas levam sacolas embora. Não é verdade? Levam de lembrança, não é verdade? Eu percebo que cada vez mais, pela sua experiência, alimentação continua sendo também um atrativo, bebida, comida nos estandes? Não. Quer dizer, não é ser muito radical. Depende muito do perfil do evento. Depende muito da audiência. Depende muito do produto. É muito relativo. Tem eventos, por exemplo, que são mais adaptáveis aos digitais. Tem eventos que são mais acessíveis de forma tátil. Então, tem eventos que a gente não consegue implementar todas as ferramentas digitais. E tudo bem, é porque o perfil do mercado é assim, entendeu? Então, a gente adapta, vai adaptando a cada perfil. Porque, como eu disse no começo aqui, nós somos vitrine. Nós somos resultados do trabalho do Tucunduva, do trabalho do pessoal do Adriano, do trabalho dos nossos expositores. Então, a gente é vitrine. Então, a gente vai se adaptando, vai andando conforme o mercado nos orienta. Muito bem. E o mercado nos orienta é o seguinte: trate bem o seu consumidor. Tenha uma ótima experiência. Mostre aquilo que você tem de melhor. Nunca esqueça o aperto de mão e o cafezinho. Mas nada vai fazer com que a gente volte atrás. A tecnologia está aí para ser usada. O que eu acho cada vez mais é o seguinte: falta pesquisa para saber a quantidade de aplicativos e ferramentas que existem. É isso. A gente já volta. Cássio Tucunduva, Adriano Montanari, Ivan Romão. No próximo bloco é o último bloco para considerações finais. Pois bem, amigos, estamos de volta para o nosso último bloco. Como sempre, nós fazemos um panorama geral, nunca é tão aprofundado que a gente não tem tempo suficiente para extrair desses senhores aqui o máximo de experiência que eles têm em suas áreas. Mas pelo menos é o registro do agradecimento que eu tenho. Amanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Depois a gente vai fazer uma imagem sua para colocar também no nosso canal do YouTube, o Cássio, o Adriano e o Ivan, nesse bate-papo agradável, salientando cada vez mais a importância que nós temos, não só do material de construção, mas da FEICOM, que eu sou apaixonado há muitos anos. Eu vou na FEICOM desde o tempo que eu tinha cabelo, cara, e eu me lembro que era do tempo do cano de ferro mesmo, cara, né? E a evolução que esse evento teve, né? Cássio, obrigado pela sua presença, obrigado por ter ficado aqui em Londrina durante esse período, e a gente se vê pelo Brasil afora nesses grandes eventos. Obrigado. Na verdade, eu que tenho que sim agradecer em nome da Anamaco, o convite aqui da nossa Acomac Londrina, parabenizar o Adriano, a Ana, toda a Acomac, que realizou esse evento maravilhoso, que foi a Feira de Negócios, com um resultado sensacional. Notava-se pela euforia dos lojistas frequentando a feira, notava-se pela alegria lá dos expositores, o resultado atingido em termos de vendas também maravilhoso. Então, só tenho a agradecer aqui a acolhida e a oportunidade, Marcão, de poder falar com todos os nossos companheiros lojistas, né? E, novamente, conclamo a todos a associarem-se. Aprendi isso, foi aqui no Sul, porque nós lá em São Paulo não temos, assim, uma ideia associativista tão forte como aqui. Então, lá no Sul, o que acontece? Aqui no Sul, né? Estamos no Sul, logicamente. Eu aprendi isso. Você sozinho faz muita coisa, mas unido você faz muito mais e com muito mais qualidade, né? Então, unam-se. Realmente procurem serem associados de nossa Acomac Londrina. Muito obrigado, Marcão. E também procurem saber um pouco mais sobre a Anamaco, anamaco.com.br, né? Tem toda a explicação, uma assessoria maravilhosa, para vocês entenderem que sozinhos vocês são perfeitos, maravilhosos, toquem suas vidas, mas juntos o seu setor, o seu negócio tem uma sobrevida maior, né? Ivan, obrigado, viu, amigo? Obrigado, muito me orgulha. Parabéns a vocês. Cara, como é legal fazer um grande evento. Como é legal. Eu realizo grandes eventos no país todo, aqui em Londrina, e é uma sensação de dever cumprido quando você entrega no final do evento, quando tudo dá certo, você se reúne ali no boteco para tomar uma cerveja, bater um papo, fala, meu Deus do céu. Vamos pro próximo? Vamos. Parece que nem
terminou eu sei que começa o outro. Não dá tempo. Não dá tempo, mas dá a tempo. sensação do dever cumprido é maravilhoso, né? Eu quero agradecer ao Adriano pela oportunidade, a Ana por toda a assessoria que ela nos deu, muito gentil. Agradecer você, Marco, pela oportunidade de estar aqui, né? Reforçar o convite para que de 8 a 11 de abril de 2025 estejam na FECOM, né? Lá nós vamos ter a grande vitrine da construção. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado, Cantano, pela parceria e vamos em frente. Maravilha. 8 a 11 de abril e a RX, esse ano ainda faz evento, não faz não? Temos ainda mais 2 ainda no nosso calendário, né? O que Tem vem a por aí? Fenatran, Fenatran. Feira de Caminhões, né? E acho que a última que fecha, na verdade a última que fecha é a Fenatran. Nós entregamos 3 eventos consecutivamente na semana passada, estamos entregando mais 2 essa semana e o próximo agora é a Fenatran que fecha o nosso calendário anual. E em abril a FECOM abrindo o nosso calendário de 2025. Para vocês terem uma noção, rapaziada, vocês, meus amigos, todos vocês que estão nos assistindo e milhares de pessoas, coloca aí RX, vocês vão ver o tamanho dessa empresa que representa no mundo inteiro e os executivos estão aqui, tanto dos eventos como o marketing, que é a Amanda. RX, coloca aí, vocês vão ver o que é RX no mundo. E aí, Adriano, pronto para o próximo evento? Opa, sempre, né? Eu queria, Marcão, agradecer à Rádio Paiquerê, que tem uma grande audiência, a oportunidade de a gente falar um pouquinho do segmento de material de construção, porque material de construção é desenvolvimento, é crescimento, é alegria, né, Cássio? Então é um setor, acho que muito importante para a economia brasileira. Queria também dizer que a FECOM é uma feira importantíssima para o setor. Aqui em Londrina, a Comac inicia os trabalhos da associação levando os empresários lá, porque lá a gente consegue ver produtos novos, tecnologia, fazer negócios, proporcionar uma melhoria para as lojas de material de construção. Então, a FECOM é um ponto importantíssimo para o lojista. Então, você lojista, participe da FECOM, porque lá, se você puder levar seus colaboradores, né, gerentes das lojas, porque lá é um momento importante para conhecimento, né? Se você não fizer negócio nenhum, você aprendeu alguma coisa nova. Com certeza é importante. Queria dizer que nosso evento foi um sucesso, a rodada aqui da Regional Londrina. Tivemos aí a oportunidade de receber a diretoria da FECOM, também a oportunidade de receber o presidente da ANAMAC, o Cássio, que tem feito um grande trabalho à frente da entidade. A sua representatividade aí em todas as Acomacs do Brasil, a gente só tem escutado elogios do trabalho dele. Então, é uma pessoa séria e que busca aquilo que ele falou, trazer o desenvolvimento e a manutenção do Maticom, para que as lojas de material de construção possam continuar no mercado, nesse mercado que muda a cada minuto, né? Não é por dia não, Marcão, o mercado muda a cada minuto. Então o lojista que muitas vezes tinha aquela experiência tradicional, que eu não preciso saber porque eu já sei, esse já não vai ficar mais no mercado, porque o mercado ele vem evoluindo e evoluindo bastante. Então o papel fundamental, né, da Anamaco, das Acomacs, não só de Londrina, mas do Brasil, é fazer esse papel, é trazer os empresários, né, ter esse conhecimento, trazer o empresário nessa nova era do setor de material de construção. Então, quero dizer aqui que é importantíssimo aquilo que o Cássio falou, a participação do empresário se associar numa entidade como a Comac, porque a gente tem uma federação no estado, que é a FECOMAC, que representa as Acomacs do estado, e nós temos a Associação Nacional, que é a nossa Acomac Brasil, né, Cássio? Que representa as Acomacs. E aí a gente está lá, discute temas que aquela dor do lojista, que muitas vezes você está na sua loja, acha que aquela dor é sua, na realidade é a dor de todo mundo.
E como resolver essa dor, né? Então, através de palestras, de encontro com os lojistas, a gente pode levar temas para resolver os problemas do dia a dia das lojas de material de construção. Porque o maior foco nosso da loja de material de construção é deixar os nossos consumidores realizados, para que ele entre numa loja de material de construção, que ele possa ser bem atendido, que ele possa ter produto de qualidade e que ele possa alcançar o sonho dele, que é reformar a sua casa, construir. Então, nós não queremos criar problema, né, dentro de uma loja de material de construção para o nosso consumidor. Então, todo esse trabalho que a gente faz, que nem uma feira regional aqui, uma rodada de negócio, é para trazer o lojista, para que ele faça bons negócios, né? E, através desses bons negócios, ele possa transferir essa condição melhor para o seu consumidor, porque ele possa construir e reformar numa condição ainda melhor. Então, Marcão, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivan. Obrigado, Cássio, de aceitar o nosso convite e estar aqui. Londrina é uma cidade sempre de braços abertos para receber nossos amigos. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço. Agradeço porque, assim, a gente consegue terminar um programa, mais uma vez, eu sempre repito. Ivan fala assim, é quase uma máxima minha. Amigos, praticamente não chegamos a lugar nenhum, mas pelo menos saímos do 0 a 0. Por quê? Porque não tem como você pegar pessoas experientes e você vasculhar a vida do caboclo. Você falar de caras que são mestrados, doutorados e uma hora você resgatar o máximo de experiência. Não, mas pelo menos a gente movimenta o mercado. A gente acentua a situação. A gente provoca, adoro a provocação, porque essa provocação faz com que nas redes sociais a gente tenha interações, respostas, e essa inquietação, pelo menos, ela sai do 0 a 0. Né? Então, hoje, a gente conseguiu trocar uma ideia com profissionais que estão ambientados no mercado de trabalho, da construção e dos eventos. Por isso que eu agradeço demais, viu, Amanda? Obrigado por vocês terem vindo aqui, Ivan, Cássio e Adriano. Salientando mais uma vez que nós temos milhares de pessoas nesse exato momento pela 91,7. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, nos assistindo. E até semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele há de querer. Até semana que vem.